todos. Boa noite. Eu, nesta noite, quero apresentar, nesta apresentação bíblica, um tema, o relacionamento. O relacionamento que é a correspondência entre duas pessoas. Isso significa ligação de atividade, de interesses. Pessoas com conhecimento recíproco para uma perfeita compreensão. Nesta perfeita compreensão há uma ligação de pensamentos contínua. Quando eu apresentei aqui de interesses, depende da situação em que duas pessoas ela tem a concordância, seja nas suas atividades, mas quando se trata do Evangelho e da esperança da eternidade, nada mais do que a comunhão no interesse do crescimento espiritual para essa esperança. Então este é o propósito estabelecido por Deus. Mas muitas vezes o que acontece? Acontece separação. E essa separação do relacionamento, ela causa infidelidade. Portanto, é muito interessante quando nós possamos desfrutar da palavra de Deus alguns exemplos que foram negativos quando duas pessoas elas fizeram essa separação de interesse espiritual. E nessa separação do interesse espiritual causou, então, por aquele que mostrou o seu interesse próprio. E isso foi, então, uma infidelidade. Portanto, meus irmãos, vamos para 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 5. E começando com o versículo 20, então nós vamos encontrar aqui Geazi, que ele se separa de Eliseu. E nós vimos essa história bíblica, que Naamã era um general da Síria, um homem que quando ele ia para a batalha para defender a sua nação, a Bíblia diz que o Senhor Deus estava com ele, mas ele era leproso. E quando passa por Samaria, ele leva junto uma menina, uma jovem, e ela então estava a serviço da sua casa. E esta jovem então falou à esposa de Naamã, dizendo: lá em Israel existe um profeta, e se Naamã chegasse até ele, então há a possibilidade do poder de Deus para que ele seja curado. E ela passou, então, Naamã foi ao rei e falou a respeito disso. E Naamã, então, pegou tesouros importantes
e veste que o rei mandou para o rei de Israel. Quando ele chegou, que havia ali uma cura para ele, o rei disse: eu não sou Deus. O rei da Síria está buscando ocasião para fazer combate contra a nação de Israel. E ele tinha rasgado as suas vestes. Então Eliseu mandou dizer: não, envia-me. E Naamã então foi até ele e ele disse: a Naamã, vai lá no Rio Jordão, banha-te 7 vezes. Naamã voltou muito irado contra o mandado do Eliseu. Daí seus companheiros disseram assim: Naamã, se ele tivesse falado coisas difíceis, aí tudo bem, mas ele só ordenou que banhasse. Mas lá na Síria, nossos rios, as águas são muito mais limpas. Os conselheiros dele disseram: não, faça isso. E ele fez e ficou purificado. Então ele volta a Eliseu para entregar os presentes. E Eliseu diz: não se cobre pela obra de Deus. E quando ele estava indo de volta, isso ajudou. Aí quando ele estava regressando, então Geazi colocou no seu coração uma coisa muito distante daquilo que era a vontade de Deus. Então vamos ler. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão lhe desse algumas coisas do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, eis de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro para encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos do profeta, da região montanhosa de Efraim, e dai-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. E estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e o depositou na casa, e despediu aqueles homens e se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinha, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele o leproso, branco como a neve. Veja a consequência, o desastre de uma causa de separação,
daquilo que é real, determinado por Deus. O que despertou nesse Geás? Despertou a ganância do interesse daqueles 2 talentos de prata. E ainda ele mentiu. Ele toma 2 jovens com ele, vai atrás de Naamã e diz que o meu senhor, que era o profeta, mandou pegar pelo menos 1 talento. Naamã diz: 1 talento não, 2. E ele tomou os 2 talentos e mais as vestes. E ele veio, os 2 jovens carregaram os 2 talentos. Até chegar na casa dele, ele pegou as vestes e os talentos, colocou em sua casa, despediu o jovem e foi e entrou na presença do profeta. E o profeta pergunta a ele: de onde vens? Ele mentiu: lugar nenhum. Portanto, quando eu coloquei aqui que a separação daquilo que é real entre 2 pessoas, o resultado da causa é a infidelidade. E nós vimos nesse ponto aqui que Geás, na sua infidelidade, ele mentiu. Qual foi o resultado agora daquele grande valor que ele tinha recebido? Resultou na lepra do seu corpo para sempre. Quando vimos aqui que despertou nele a ganância, porque 1 talento são 34 quilos e mais algumas gramas de prata. Era uma barra de prata. Mais ou menos calculado no valor de hoje, sim, aproximado mais ou menos, cada talento custaria hoje a média de 60, pouco mais ou pouco menos, $60.000. Então Naamã, ele trouxe consigo, furtado, e mais as vestes, aproximadamente assim, uns $110.000, $120.000. Que resultado teve ele a respeito disso? Então eu trouxe esse ponto aqui no Antigo Testamento, na história dos fatos acontecidos, porque muitas e muitas vezes nós temos visto e ouvido as consequências de pessoas que buscam pelo seu interesse aquilo que não é seu. Então esta separação do relacionamento causado por Geás ao profeta Eliseu causou uma grande infidelidade. Nesta separação, no segmento das informações da palavra de Deus, também existe calúnias. Voltando novamente a essa separação daquilo que se trata a verdade de Deus. Porque daí quando há infidelidade, então todos os fatos das infidelidades, elas ocorrem constantemente nessas circunstâncias. Então em Provérbio, no capítulo 16, 28, vamos
ocorrendo algumas informações. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Portanto, qualquer coisa que se ouve, não acredite naquele momento que você ou eu estamos ouvindo qualquer conversas, porque elas podem e têm a possibilidade de ser levianas. O objetivo do inimigo com seus demônios é causar separação do conceito precioso da doutrina, ou seja, os ensinamentos de Deus. E começou desta maneira. Quando Adão e Eva estavam no jardim, Satanás se aproximou de Eva e fez a separação do homem com Deus. Da mesma maneira como Geazi chegou a Naamã e disse assim: o meu Senhor mandou eu buscar esses presentes. Ele disse: eu não tinha mandado. Naamã, ele tinha sido curado, estava muito feliz, e entregou, e ele pediu um só talento. Não, Naamã já trouxe todos aqueles presentes de gratidão pela cura recebida. E aqui em Provérbio, então mostra estas coisas, bastante importantes. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Este fato é muito real. E eu tive experiência na minha vida com isso. Certo? Pessoas que estavam sempre ao meu lado, pessoas que estavam sempre orando comigo, pessoa que estava trabalhando, lutando pela causa do Evangelho para a salvação dos perdidos, e quando alguém se aproximou com muitas calúnias e difamações mentirosas, causou separando. E é tão interessante que eu fui em socorro desta pessoa, mostrando, ou dessas pessoas que foi mais do que um, mostrando que nada disso era verdade, mas ele já tinha dado crédito àquilo que era difamatório. Isso é importante a gente observar. É muito importante mesmo. E quando esses meus amigos se separaram, aí eu fiquei observando a infidelidade crescendo cada vez mais, até mentira da parte desses que se separaram. Então eu peguei 2 exemplos aqui no Antigo Testamento, e agora nós iremos para o Novo Testamento. 2 Timóteo 3, de 1 a 6. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores,
desobediente aos pais, ingrato e irreverentes, desafeiçoado, implacável, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregada de pecado e conduzida de várias paixões. Tem aqui. Então há uma descrição bíblica muito clara para que tomamos essa informação. Para que não haja perante os salvos em Cristo, né, é esta esperança em que vivemos, de uma separação daquilo que é devido a Cristo. Então nós temos a informação que a palavra de Deus nos informa de maneira muito clara, mesmo clara, cristalina. E que quando olhamos o que a palavra de Deus descreve e olhamos para este mundo, na realidade é assim mesmo. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa segunda carta a Timóteo, já nos últimos momentos da sua vida, ele faz esse relato e nos dá como informação. No capítulo 4 deste mesmo livro, no versículo 14 e 15, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Interessante. Muito interessante a gente observar isso. Este Alexandre, provavelmente um homem que conviveu muito próximo do apóstolo, mas com um espírito, não de uma comunhão da perfeição, daquilo que era devido à vontade de Deus, mas ele estava oposto aos desígnios de Deus. E ele causou muitos males. Como o homem não tem como revidar, porque após a morte não está no alcance de um julgamento pelos homens, mas sim pelo Senhor. Então o apóstolo diz: o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, entre a nação de Israel, por muitas e muitas ocasiões, quando o homem demonstrava infidelidade para com Deus, aqueles que estavam bem próximos de Deus, eles recebiam em si mesmo. Geazi, o moço de Eliseu, o que estava ali ao lado dele para ajudar, recebeu no seu próprio corpo, no presente momento. Aqui o Alexandre, um pouco diferente. O Alexandre vai receber o julgamento pelo Senhor. E a recomendação que Paulo deu a Timóteo: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Nós não vimos o contraste de pensamento, de conflito
entre Timóteo e Paulo. Não vimos um conflito entre Timóteo e a igreja. Ele não praticou nenhum conflito. Nem de Paulo com seus companheiros, nem de Paulo com a igreja, porque ele recebia a mensagem, a revelação de Cristo e passava pela salvação do Evangelho e salvos. Mas aqui havia um conflito, não pela causa provocada por Paulo e por seus companheiros, mas por aquele que era infiel à vontade de Deus. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 17, os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. A palavra obsequiam aqui significa o que? Favorável. O zelo. Então essas pessoas que entraram na igreja de Gálatas, principalmente os judeus tradicionais, com as suas ordenanças, eles chegavam de uma maneira muito sutil, como se fosse uma prática de um zelo de amor. Mas o objetivo era o oposto. Era para fazer um afastamento, para que houvesse esse afastamento da igreja com os ensinamentos e a grandeza da graça de Deus, que era transmitida pelo apóstolo Paulo. Essas pessoas seriam afastadas e entrariam então em contraste ou infidelidade para com o Senhor. As coisas são muito sérias. E nós vimos que o poder das trevas, ele não cessa. Ele continua. E nós sabemos disso. Então esta causa de dissensão e afastamento, ela é provocada pela infidelidade daquele que se afasta desta comunhão. E o próprio Satanás, ele envia seus servos para dentro daqueles que vivem nesta comunhão para causar a separação. Segunda Coríntios, irmãos, no capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 3 e 4. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também seja corrompido a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devido a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse que boamente tolerais. A descrição bíblica traz uma informação plena para o nosso conhecimento e o nosso cuidado a viver na presença do Senhor, para que não sejamos separados. E o apóstolo Paulo, então, ele se referencia àquilo que, pela qual tinha acontecido nas duas primeiras almas viventes deste mundo, que é Adão e Eva.
E essas coisas continuam. Porque aquele mesmo que separou Adão e Eva da presença de Deus, ele continua fazendo esse trabalho. Naquele dia ele chegou de uma maneira corpórea, de uma serpente, mas hoje ele chega na figura humana. Com o objetivo de causar a separação e trazer então este problema. Em Romanos 16, versículo 17 e 18, rogo-vos, irmãos, que nutris bem aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos dele, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonja enganam o coração dos inocentes. O objetivo é enganar o coração dos inocentes. Algumas tradições dizem dos incautos. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, seus próprios interesses. Quando Geazi, ele abandonou Eliseu, ele foi buscar aquilo que supria o seu próprio interesse, que estava no coração dele, era os talentos que Naamã tinha. E as vestes festivais, mandado pelo rei da Síria para o rei de Israel. Naamã levou consigo uma cura gratuita do poder de Deus. Então vimos que não há nada diferente dos dias de hoje. Isso é importante. O objetivo desses servos satânicos é causar dissensões e afastamento e desacordo. Hoje nós temos uma expressão muito instantânea. Quando se coloca qualquer coisa ou outro para desabonar aquilo que a pessoa está conversando, ele prontamente diz: eu não concordo. Ele nem chegou a ouvir o assunto completo. É muito prático isso hoje. Muito prático. Irmãos, Filipenses 2, de 1 a 4. Agora vamos ver a recomendação, como viver pela vontade do Senhor. Filipenses 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, ou a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui nós encontramos: tenhais o mesmo amor. Qual é esse mesmo amor?
o mesmo amor. Porque existe no homem dois amores. Um positivo oriundo da parte do Senhor Jesus e o outro que é o amor próprio, amor do próprio interesse, que é o amor fingido. E este mesmo amor é o amor do propósito da salvação que Cristo deu. De as pessoas serem unidas pela cruz de Cristo e viver unido na presença do Senhor. Para que não haja contenda, ou calúnia, ou dissensão, coisa semelhante a essa, mais uma gratidão, sempre aperfeiçoada na presença do Senhor. E não fazer por coisas particulares, mas fazer aquilo que já está preparado e escrito na palavra de Deus, que é a instrução que temos da parte de Deus, para que possamos prosseguir de acordo com a vontade do Senhor. Isto é aquilo que é determinado pelo Senhor. Quando nós falamos essa palavra Senhor, então é Senhor, Ele tem o senhorio das nossas vidas. E nós estamos com submissão à determinação do Senhor. Pois bem, irmãos, para finalizar. Em 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 17. É muito claro que eu peguei esse versículo 17, porque o trecho da palavra de Deus está falando de coisas inconvenientes, de até união de um homem com aquilo que não é devido ao homem, com mulher que estava misturada nesse mundo do mais terrível pecado que é contra o seu próprio corpo. E o homem muitas vezes ele se une a essas tais pessoas. Então o apóstolo traz o versículo 17, irmãos. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Interessante esse versículo, né? Isso dá uma certeza e convicção no coração daqueles que o Senhor salvou. Porque o versículo 20 diz, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que preço foi este? O preço do sangue derramado de Jesus Cristo, que Deus enviou a este mundo para dar aos homens a salvação, e aquele que ouve o Evangelho da salvação e acredita neste Evangelho da salvação, acredita que os seus pecados é perdoado pela grandeza da graça de Deus no seu Filho Jesus Cristo. Então, quando o homem ouve este Evangelho, ele acredita nesse Evangelho, ele é unido pela cruz de Cristo. E ainda mais, é um Espírito com ele. O que pensamos a respeito disso, o Espírito com ele? Pois bem, devemos pensar com muita moderação. Quando olhamos em Efésios capítulo 1, versículo 13, a Bíblia lá nos diz
Depois que ouviste o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, foste selado com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. Neste mesmo livro, a Bíblia diz que nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nossos corações, agora o nosso coração, aquilo que cabe da parte de Deus, que o nosso Espírito vivificado agora somos um Espírito puro. Isto é a luz do Evangelho de uma maneira espiritual. E só tem essa participação aqueles que realmente estão unidos pela cruz de Cristo. O homem com o homem arriscam a qualquer momento. Mas na vontade de Deus, não é para ser assim. É para ser unido. Na mesma disposição mental, no mesmo pensamento, na mesma fé e no mesmo Evangelho. Amém?